Olá, continuando aqui com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o quarto e último vídeo da aula 19, no qual nós estamos falando sobre os números complexos. Nesse último vídeo eu vou falar de mais uma maneira de escrever os números complexos, que eu estou chamando aqui de forma exponencial, mas no fundo na literatura é chamado como forma polar também. Eu estou chamando de forma exponencial para diferenciar. Essa maneira de escrever o número complexo se baseia numa fórmula chamada fórmula de Euler, que é essa relação aqui. Esse E aqui é o mesmo E do número de Euler que a gente falou lá na aula de função exponencial. A base do logaritmo natural, né? Vocês lembram esse E aqui, que é aquela série 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais 2 fatorial, mais etc. Falamos um bocado sobre esse número lá na aula de exponencial. Bom, existe essa relação aqui que nós não vamos mostrar porque precisa de métodos mais avançados, mas ela relaciona a função exponencial com a base sendo o número de Euler e as funções trigonométricas e ainda mais com os números complexos. Então, com base nessa fórmula, você repara que o que está aqui à direita é justamente a parte, tirando o módulo, né? É a parte que aparece na forma trigonométrica do número complexo. Então, o número complexo pode ser escrito como uma exponencial dessa maneira, ou seja, o módulo exponencial de i vezes o argumento do número. Então, eu estou chamando isso aqui de forma trigonométrica, mas na literatura era chamada de forma polar. Porque o que diferencia polar de retangular é as coordenadas que você está usando, né? Na forma retangular dos números complexos, a gente usa a parte real aqui e a parte imaginária aqui. E a gente tem esse sistema de coordenadas retangular. Por isso que aquela forma A mais IB é chamada forma retangular. Essa daqui, que é chamada forma polar, a gente usa, em vez de usar coordenadas do tipo x, y para caracterizar para localizar pontos no plano complexo, a gente usa outras coordenadas. A gente usa a distância do ponto até a origem e o ângulo que o ponto faz com o eixo horizontal. Essas daqui são chamadas coordenadas polares, por isso que aquela forma trigonométrica é chamada forma polar e essa aqui também é chamada forma polar porque você está usando as mesmas variáveis para caracterizar o seu número. Mas enfim, aqui eu vou chamar de forma exponencial para a gente diferenciar. Bom, uma vantagem evidente de escrever dessa maneira é que você tem as regras da exponenciação jogando a seu favor, né? Por exemplo, quando você tem o produto de dois números complexos, se você pensar nisso aqui como exponenciais, fica tudo muito simples, porque quando você faz o produto, você multiplica o ρ1 pelo ρ2, e aí, quando você tem aqui duas exponenciais multiplicadas, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, isso daí vem aquela regra lá que nós demoramos um bocado de tempo para mostrar na forma trigonométrica, né? Nós tivemos que fazer um produto grande, usar relações trigonométricas para mostrar que quando você multiplica dois números complexos na forma polar, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Já aqui, nessa forma exponencial, fica muito evidente essa regra. Outra coisa é que pegar o recíproco de um número complexo corresponde a pegar o recíproco do módulo e trocar o sinal do argumento. Aqui a coisa sai muito facilmente, porque você tem 1 sobre exponencial de θ e a gente sabe que, pelas regras da exponencial, isso aqui é exponencial de menos iθ. Então fica muito simples essa regra. Essa daqui também segue muito facilmente e quando você tem uma exponencial elevada a um número, por sua vez elevada a um outro número, isso aqui é exponencial de A vezes B. A gente sabe disso pelas regras de potenciação. Então, se você tem isso daqui elevado à potência n, a gente também sabe que AB elevado a n é A elevado a n, B elevado a n. Então, essa potência aqui ela vai tanto para o ρ quanto para cá, e quando essa exponencial está elevada a n, o n fica multiplicando o expoente. E como isso aqui está ligado com seno e cosseno, se você trocar esse θ por θ mais 2κπ, isso aqui representa o mesmo número que isso aqui representa, numericamente igual. Só que quando você vai tirar uma raiz enésima, né, levar a 1 sobre n, por causa desse 1 sobre n, esse 2κπ é menos do que uma volta, né? Então, isso é necessário colocar, como a gente já viu isso na aula de forma trigonométrica dos números complexos. Eu estou só mostrando que nessa forma, aquelas coisas que nós tivemos algum trabalho para ver, aqui fica muito mais simples. Então, na prática, essa forma de escrever o número complexo ela é muito utilizada, muito boa, porque ela é muito compacta e é muito fácil trabalhar com ela.
Bom, como eu falei, não tem nada de muito novo nisso daqui, né? Então, nessa aula aqui eu vou me limitar a resolver alguns exercícios em que a gente converte de uma forma para outra, né? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, isso aqui está na forma retangular, e aí vamos converter para a forma trigonométrica e depois converter para a forma exponencial, só para a gente aprender como é que essas três maneiras de escrever o número complexo se conversam, né? Então, o primeiro passo para passar para a forma trigonométrica exponencial é achar as quantidades que caracterizam o número complexo, que é o módulo e o argumento. O módulo desse número complexo é raiz quadrada da parte real dele ao quadrado mais a parte imaginária dele ao quadrado. Então, a parte real é 2, a parte imaginária é 2, e aí a raiz quadrada disso é isso aqui. Então, isso aqui é o módulo desse número complexo. Para você ter o argumento do número complexo, nesse caso, é π sobre 4. Como é que você faz para ver isso? Você representa ele aqui no plano complexo. Esse número está aqui no 2, aqui no 2, então esse número está aqui. E aí a pergunta que se faz é quem que é esse ângulo aqui. Bom, uma coisa fácil de ver é que o cateto oposto é 2, o cateto adjacente é 2, então a tangente desse ângulo é 1. E o ângulo cuja tangente é 1, que está no primeiro quadrante, é π sobre 4. Então o argumento aqui desse número é π sobre 4. Tendo essas duas informações, escrever na forma trigonométrica é muito simples. É só você botar o módulo multiplicado pelo cosseno do argumento mais i seno do argumento. E para passar para a forma exponencial, também muito fácil. É botar o módulo exponencial de i vezes o argumento. O argumento é π sobre 4. Então nós temos aqui o mesmo número complexo escrito na forma retangular, trigonométrica e exponencial. Vejamos agora um outro exemplo em que eu dou o número complexo na forma exponencial e peço para converter para as formas trigonométrica e retangular. Bom, para a forma trigonométrica é muito fácil, porque a gente já vê daqui que aqui está o módulo e o π é o argumento dele. Então, forma trigonométrica é muito simples. Módulo, cosseno do argumento, mais i seno do argumento. Para converter para a forma retangular, basta eu substituir os valores de cosseno e seno aqui, ó. Cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, e aí, só desenvolvendo isso daqui, eu encontro menos 4. Então, essa daqui é a forma retangular do número complexo, essa daqui é a forma triangular, e essa daqui é a forma exponencial do mesmo número complexo. Nesse terceiro exemplo, eu te dou o número complexo na forma trigonométrica e peço as formas exponencial e retangular. Olhando para cá, num primeiro momento você observa que aqui é o módulo do número complexo, né? Rho. E aqui é o argumento do número complexo. Então, para converter, você colocaria i vezes arco seno de 1/3. Entretanto, isso estaria errado por causa desse sinal aqui. Para a gente enxergar um pouco melhor, para não trabalhar com arco seno de 1/3, vamos chamar isso tudo de θ. Arco seno de 1/3 é um ângulo, e eu vou chamar ele de θ, só para a gente visualizar melhor. Então, o que está escrito aqui é isso aqui, ó. 3 cosseno de um ângulo menos i seno de um ângulo. Acontece que aquela fórmula de Euler que eu falei, aqui é o cosseno de θ mais i seno de θ. Então, com esse menos aqui, eu não posso converter para a forma exponencial. E como é que eu saio disso? Eu saio disso observando que o seno é uma função ímpar, ou seja, o seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Então, esse menos seno de θ aqui pode ser escrito como seno de menos θ. Só que, claro, que o argumento tem que ser o mesmo valor nos dois aqui. Só que se eu trocar θ por menos θ no cosseno, não faz diferença, porque o cosseno é uma função par. Então essa é a minha estratégia, escrever desse jeito. Observe que eu não mudei nada. Cosseno de menos θ, como o cosseno é par, é igual a cosseno de θ. E aqui está o mais, só que aqui está seno de menos θ, e como o seno é ímpar, seno de menos θ é menos seno de θ, então eu volto para cá. Agora, escrito desse jeito, agora sim eu posso usar a fórmula de Euler para escrever na forma exponencial, né? Quer dizer, botar aqui o módulo exponencial de i vezes o argumento, observando que o argumento aqui é menos θ. E esse θ é arco seno de 1/3. Então, a forma exponencial dele é 3 vezes exponencial de menos i arco seno de 1/3. Bom, e para converter para a forma retangular? Para converter para a forma retangular, eu encontro o valor do cosseno para esse argumento e o valor do seno. Aqui que está seno do arco seno de 1/3,
aí isso daqui é igual a 1/3, porque aí você tem a função composta com a sua inversa. Nesse caso aqui, que você tem cosseno do arcosseno de 1/3, você não pode tirar a conclusão diretamente. Só que se você tem cosseno de um ângulo qualquer, você sempre pode escrever isso como raiz de 1 menos seno ao quadrado desse mesmo ângulo, por causa da relação fundamental da trigonometria. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou primeiro escrever isso daqui assim, ó. Esse cosseno de arcosseno de 1/3, eu vou escrever como raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado arcosseno de 1/3. E esse outro eu vou deixar quieto aqui. Agora que eu tenho seno do arcosseno e aqui seno do arcosseno, agora é fácil fazer. Isso aqui é 3 vezes. Raiz de seno do arcosseno de 1/3 é 1/3. Como está ao quadrado, fica 1/3 ao quadrado aqui. E aqui o seno do arcosseno de 1/3 é 1/3. Para resolver isso daqui, eu coloco 9 aqui em cima e embaixo, né? Tiro o mínimo, o múltiplo e tal. E aí simplifico isso aqui e encontro esse valor aqui. Esse 9 sai da raiz, cancela com esse 3 aqui junto com esse outro. E eu obtenho isso daqui como a forma retangular desse número complexo aqui. Certo? Então é sempre interessante você fazer muitos exercícios do livro, da lista, convertendo de uma forma para outra. Porque num determinado problema pode ser uma forma de escrever pode ser mais conveniente do que outra forma de escrever. Então você tem que estar muito versado nessas diversas maneiras de escrever o número complexo. Você consegue visualizar melhor o que está acontecendo quando os problemas começarem a aparecer, né, envolvendo números complexos. Então vou parando essa aula por aqui.